Você gosta do assunto de arquitetura? Sente falta de alguma coisa na sua casa? Tá sempre querendo consumir esse tipo de conteúdo? Então esse canal é para você. Mas antes a gente vai fazer um vídeo para a gente se introduzir, falar um pouquinho da gente. Então vem aqui ver com a gente. Meu nome é Joana Bronze e a gente vai falar aqui nesse canal tudo que a gente aplica na prática nos nossos projetos de arquitetura, tá? E a gente vai falar aqui para você que é leigo, para você que é estudante de arquitetura, para você que já é arquiteto. Então a gente vai ter assuntos específicos e não tão específicos como dicas de arquitetura. Vamos falar também sobre detalhamento para você que é especialista nisso. Então a gente vai englobar aqui tudo para falar sobre esse mundo de arquitetura. Exato. Vamos fazer tour, né? Vamos fazer tour sobre os nossos projetos, enfim. A gente vai realmente tentar trazer aqui tudo que a gente aplica no nosso dia a dia, tudo que a gente acredita, e a gente vai estar gerando conteúdo aqui para vocês, falando exatamente sobre como a gente enxerga a arquitetura. Mas calma aí que ninguém sabe seu nome, fala aí. Então, gente, antes da gente começar a falar um pouco mais do que a gente vai ver aqui no canal, deixa eu me apresentar. Meu nome é Pedro, eu sou sócio da Joana, e aqui deixa eu contar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória até o que fez levar a gente estar fazendo esse canal, né? Então, falar resumidamente, eu entrei no mundo da arquitetura, aí eu preciso voltar até um pouquinho, desde a época que eu era criança, que eu sempre adorei desenhar. Eu acho que eu tive muita influência do meu pai, que era um cara que sempre gostou muito de desenhar, né? Sempre foi muito artístico. Um dos nossos hobbies preferidos quando a gente era pequeno era sentar juntos. Meu pai chegava do trabalho, ele pegava uma folha, a gente ficava fazendo desafios ali. Vamos desenhar isso, vamos desenhar aquilo. A gente passava horas ali juntos. Então, eu tinha essa memória afetiva, carreguei sempre isso comigo ao longo da vida, né? A minha família é muito artística, eu tenho um tio que é fotógrafa, tenho uma tia-avó que é artista plástica, então eu sempre tive essa bagagem e aí quando eu tive que escolher uma profissão eu não pensei duas vezes, fui direto para a arquitetura porque eu achava também sempre muito interessante nessa questão da criatividade. Na arquitetura você consegue explorar diferentes escalas, né? Então a gente consegue pensar desde um objeto até um prédio. Então isso sempre me... É uma cidade, né? Isso sempre me fascinou, inclusive na faculdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa fase nossa, mas na faculdade a minha matéria preferida era urbanismo. A minha também, curiosamente. E é isso, e isso tudo levou a gente até hoje, né? Depois de um certo tempo, que a gente está abrindo o nosso canal para justamente compartilhar toda a nossa experiência, todas as nossas dificuldades, todos os nossos momentos. E eu, diferente do Pedro, né, eu não tinha muitas pessoas à minha volta, assim, na minha família, quando eu era pequena, artística, né? Na verdade, eu tinha, assim, eu sou do interior de Minas, então a minha tia costurava, eu considero isso um trabalho manual sensacional, assim, minha avó também. Então, acho que tinha esse viés um pouco mais artístico, mas não os meus pais, né? Não as pessoas muito próximas de mim. E aí, quando eu era criança, eu me interessava, eu acho que era até, como eu falei, não era uma influência perto, eu acho que era uma personalidade minha mesmo, que eu sempre gostei mais desse mundo criativo, né? Então eu fazia aula de artes, aula de costura, aula de pintura em tecido, enfim, fazia 1000 aulas de várias coisas. E aí, quando eu vim para o Rio, com 14 anos, para estudar, e depois eu fui para a faculdade de arquitetura na PUC. Na verdade, na época, meus pais estavam até reformando a casa e eu despertei um interesse ali pela arquitetura, pelo design de interiores, e foi esse o motivo que eu fui fazer arquitetura. Mas depois, quando você entra na faculdade, né, você vê até um mundo muito diferente daquilo. Eu achava que a arquitetura era muito design de interiores, mas quando, como o Pedro falou aqui, você vai da escala pequena até a escala muito grande, né? Então me interessava muito por urbanismo também. E a gente começou a fazer trabalho juntos na faculdade. E a gente viu que tinha uma conexão grande, né? A gente tinha muita interação, tudo fluía muito bem. A gente fazia os projetos juntos, dava muito certo. A gente até brincava, né, que a gente seria futuros sócios. E tinha um grupo, né, no WhatsApp que chamava Futuros Sócios. E aí, depois disso, a gente se formou. O Pedro, ele tocou uma carreira solo mais voltado para o comercial e eu mais voltado para o residencial. Trabalhei em outros escritórios, estagiei, tive um período também trabalhando na Austrália, em Melbourne, por 6 meses, tranquei a faculdade para ir fazer um estágio lá. E aí, depois dessa bagagem toda, né, a gente veio amadurecendo, veio conversando, o que o Pedro tinha a agregar e o que eu tinha a agregar no escritório, e a gente decidiu se juntar
no início de 2020. E uma curiosidade legal também é que assim, o Pedro ele tinha um interesse muito grande pelo design, né? Então, até quem fez a logo do Arquigrafia, né, Verdade. que é uma marca minha de fotografia, foi o Pedro. E eu tinha esse interesse também por fotografia. E acho que juntando essas duas coisas, né, acho que eram duas coisas que agregavam muito para a marca. Então, hoje aqui no Fato Studio a gente tem uma parte de design muito forte. Eu acho que essa parte de fotografia também agrega muito para criar uma boa arquitetura, né, para a gente nas nossas produções de projeto, enfim. Então foram duas áreas assim que agregaram e que juntando somaram muito, né? E aí a gente também se interessando muito pelo 360, né, da atmosfera da arquitetura, a gente começou a pensar numa ideia de lançar uma marca de objetos desenhados por arquitetos, por nós, e a gente lançou em 2021 Fato Objetos, que a gente cria objetos e a gente coloca numa plataforma, numa venda online no site do Fato Objetos. Então é interessante também porque a gente vê esse produto desde do pequeno, né, até uma finalização de um projeto maior, de uma casa, porque a gente atua também tanto arquitetura de interiores como residencial também, né? Então é bem interessante a gente ver a concepção do projeto e o nosso objeto lá inserindo tudo na mesma identidade, na mesma linguagem, né, com a mesma conversa. Isso é muito legal. Como a gente consegue transmitir, né, um pouco da nossa personalidade em todas as escalas, como eu falei, né? A gente consegue ter a mesma linguagem tanto para um objeto, quanto para um quadro, né? Quanto para uma casa, um apartamento, um design de interiores que a gente projeta. Então é isso, pessoal. Agora que você conheceu um pouco mais, né, da nossa história, um pouco mais da nossa trajetória até aqui, fique à vontade, vocês vão ver diversos vídeos aqui no canal. Faz aí um FatoFlix, se vocês quiserem. E pessoal, a gente está fazendo isso assim... A gente não está ganhando nada com isso, a gente está fazendo isso realmente porque a gente acredita que a gente consegue democratizar um pouco mais da arquitetura, a gente acredita que a gente consegue passar a nossa mensagem para mais pessoas através de um canal do YouTube e para a gente o mais importante é que realmente as pessoas comecem a morar melhor, que tenha realmente um lar, uma casa que seja agradável, que seja confortável. Esse é o nosso principal objetivo. E para isso o feedback de vocês é muito importante. Então deixa aqui nos comentários alguma sugestão que vocês tenham de assunto, qual é a maior dúvida que vocês têm, né, nesse universo de arquitetura. Isso é muito importante para a gente gerar mais vídeos, né, e continuar aqui a nossa trajetória do FatoFlix. Exatamente, gente. E como a gente realmente está fazendo isso do coração, a forma de vocês ajudarem a gente a continuar com esse canal e produzindo cada vez mais vídeos para vocês é se inscrevendo, curtindo e, se possível, compartilhando esse vídeo para esse canal chegar a cada vez mais pessoas e a gente conseguir entrar cada vez mais nos lares das pessoas, né? E a partir do próximo vídeo a gente já vem aqui com conteúdo, com dicas, com detalhamentos, enfim. Então ativa o sininho aqui para vocês serem lembrados do vídeo quando a gente lançar, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado e até os nossos próximos vídeos. Fica aqui até o nosso próximo vídeo.